Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos e de louvarmos o Teu santo nome, acalmando assim o nosso espírito para receber uma porção da Tua santa palavra. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa iluminar cada um nessa noite para dar compreensão da Tua palavra e que possamos, ó Pai, nos submeter a ela em obediência para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos hoje abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 29. Marcos 10 e 29. Marcos 10 e 29. E versículo 30 também. Marcos 10, 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Esses versículos, irmãos, eles nos mostram uma verdade muito importante para nossas vidas, que, de forma bem resumida, nós podemos dizer o quê? Que o mundo é passageiro. Tudo vai passar. E aí podemos incluir tudo isso que ele citou aqui, ó. Casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, que está se referindo aos bens materiais. Tudo isso vai passar. E nós não podemos priorizar essas coisas antes de Deus. Estou tentando resumir aqui para ficar bem mais claro o que é que esses dois versículos querem nos ensinar. Nós precisamos estar dispostos na nossa vida a adorar a Deus em primeiro lugar, antes de tudo isso. Quando nós éramos crianças, nós aprendemos aqueles mandamentos, que o primeiro deles diz o quê? Dos 10 mandamentos, lembram? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Na Bíblia, nós vemos em Êxodo capítulo 20, que diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Que é a mesma coisa, né? Não ter outros deuses diante de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós observamos o quê? Que Deus, ele é o ser mais importante da vida do ser humano. Nós conseguimos viver sem casa? Sim ou não? Dá para viver sem casa? Dá, né? É só fazer uma barraca lá, morar debaixo do pé de pau, de uma ponte. Dá para viver sem casa. Dá para viver sem irmãos? Não é fácil. Mas dá para viver, né? Dá para viver sem irmãos? Dá também, né? Dá para viver sozinho, solitário no mundo, dá para viver. Sem irmãs? Também. Dá para viver sem mãe? Também dá. Não é fácil, é ruim, né? Mas dá. Dá para viver sem pai? Também. Não é bom, mas dá. Dá para viver sem filhos? Também dá. Dá para viver sem campos, sem bens materiais? Passa aperreado ali, uma necessidade, né? Mas até que dá, vai pedindo ajuda a um e a outro e dá. Você observa como essas coisas não são nem tão essenciais, não estou dizendo que não são importantes, certo? Eu estou querendo que todos entendam que essas coisas não são as mais importantes da nossa vida. O que é mais importante na nossa vida? É Deus. Porque sem Ele é complicado de se viver. Podemos até dizer assim, dá para viver nesse mundo sem Deus? Até que dá. Agora, pior vai ser você morrer sem Ele. Se você partir desse mundo sem Deus, aí vai ser complicado. Você pode até partir desse mundo sem essas coisas que eu citei aqui, que estão escritas aí.
beleza. Mas se partir do mundo sem Deus, aí vai ser muito difícil. Por toda a eternidade. Nós vivemos nesse mundo sem essas coisas, nós vamos passar maus bocados, mas é passageiro. É só enquanto estivermos nesse mundo. Máximo aí 100 anos, 100 e poucos anos, os que vivem mais, né? Mas viver sem Deus, nós vamos passar maus bocados por toda a eternidade. Então nós precisamos entender o que a Bíblia quer nos dizer aqui. Deus é o mais importante para as nossas vidas. Conseguimos até viver sem essas coisas. Não é bom, mas conseguimos. Agora viver sem Deus é muito pior, muito complicado. Então nós, nesse estudo, irmão, dessa noite, eu quero que todos compreendam isso. Em nenhum momento eu vou falar aqui, não entendam isso em nenhum momento, que nós temos que desprezar estas coisas. Não estou dizendo em momento algum, e nem direi, se vocês entenderem, desprezem esse entendimento, porque em nenhum momento eu quero passar a ideia de que casa não é importante, irmãos e irmãs não são importantes. Não estou em nenhum momento dizendo isso. Que mãe e pai não são importantes, não estou dizendo isso. Que os filhos não são importantes e que os bens materiais não são importantes. Em nenhum momento eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não são as coisas mais importantes. Ou seja, estou dizendo que há algo mais importante do que essas coisas. Essas coisas são importantes? Sim. Mas existe algo mais importante, que é Deus. Certo? É isso que eu quero que vocês todos saiam essa noite com essa mente. E essas coisas são importantes, mas Deus é mais importante. Então, quando ele diz, naquele texto, né, que fala que se a pessoa não deixar essas coisas, não é digno dele, não quer dizer que nós temos que desprezar a família e os bens materiais. Nós temos que valorizar Deus muito mais do que a família, do que os bens materiais. É isso que a Bíblia quer nos dizer. E aqui é bem interessante que, quando nós estamos dispostos a largar tudo pelo Evangelho, por Deus, Deus nos dá uma promessa muito interessante já para essa vida. Não só para a vida eterna, mas já para essa vida. Ele diz, se nós estivermos dispostos a deixar essas coisas, nós já vamos receber no presente o cêntuplo dessas coisas que deixamos por amor a Deus. Seja o que for, né? Ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, ou casas. Nós já vamos receber 100 vezes mais. Isso não quer dizer que nós temos que abandonar a família. Não quer dizer isso. Nós podemos servir a Deus e amar e respeitar a nossa família também. Até porque Deus diz que nós temos que fazer isso. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Então nós temos que honrar os nossos pais. Temos que amar os nossos pais, temos que respeitar os nossos pais e cuidar dos nossos pais. Temos que fazer isso. O que é que eu entendo quando ele fala isso aqui? Nós temos que estar dispostos a deixar essas coisas quando essas coisas nos atrapalham de servir a Deus. Aí nós temos que deixar de lado. Vou tentar ser mais claro, né? A gente fica muito na teoria e não entende muito. Vamos para a prática. Vamos supor que você aceita Cristo, se converte, e seu pai diz, olha, ou você larga esse negócio do Evangelho, ou então eu vou lhe deserdar como filho. Você vai fazer o quê? Diante do que estamos aprendendo hoje. Você vai largar o Evangelho, ou você vai sair de casa, como seu pai está lhe expulsando de casa? O que você vai fazer? Bora? Estão dormindo já? Corre! Vamos sair de casa. É isso que nós estamos aprendendo diante do texto de hoje. Entendam, não é que temos que abandonar a família. É quando temos de escolher. Se os nossos pais nos colocarem contra a parede e disserem, ou você larga esse Deus, ou eu não te quero na minha casa. Então, tchau papai, tchau mamãe, né? Felizmente eu não posso fazer nada. Eles é quem estão exigindo algo de mim que eu não posso fazer, que é abandonar a Deus. Eu não posso abandonar a Deus por causa da família.
Então Deus, ele vem sempre em primeiro lugar. Se os nossos pais não nos colocarem contra a parede para abandonar a Deus, então tudo bem, né? Nós vamos servir a Deus, nós vamos amar a nossa família e vamos conviver com a nossa família, certo? É assim que acontece. E aqui, irmãos, eu quero trazer uma reflexão para nós meditarmos no seguinte. Geralmente, quando começamos a ouvir o Evangelho, nós somos limitados a entregar a nossa vida a Cristo, às vezes por algumas barreiras. Nós pensamos assim, eu não vou aceitar Jesus, porque se eu aceitar Jesus, eu tenho que parar de beber. Se eu aceitar Jesus, eu tenho que parar de fumar. Já ouviu algumas pessoas falando assim? E algumas pessoas dizem isso. Se eu aceitar Jesus, eu não posso mais dançar um forrozinho, né? Não vou mais para as festas. Então, não vou. Vou lhe fazer uma pergunta. Se alguém te desse uma proposta assim, você quer ser rico ou você quer ser pobre? Escolha. Você queria ser o quê? Rico, né? É isso que Deus está dizendo para nós. Você quer ser rico espiritualmente ou pobre espiritualmente? E aí nós muitas vezes dizemos assim, eu quero ficar pobre espiritualmente, porque eu não posso parar de beber, de fumar, de ir para as festas. Não posso. Então eu escolho ficar pobre espiritualmente, porque eu não quero largar essas coisas do mundo. Sendo que Deus nem diz assim, largue primeiro para me aceitar. Deus diz o quê? Me aceite e eu vou te ajudar a largar. E às vezes nós entendemos o caminho contrário, né? Nós achamos que precisamos largar primeiro para poder servir a Deus. E não é assim. Primeiro eu entrego minha vida a Cristo e Ele vai me dar força com o seu Santo Espírito para eu abandonar os pecados. É assim que funciona. Então nós vivemos às vezes no mundo de ilusão, achando que as coisas desse mundo é que nos trazem alegria e satisfação. E não é, irmãos. Todos aqueles que se converteram já, que tinham esses pensamentos um dia, né? Porque eu tenho que largar isso ou aquilo outro, então não vou me converter, não vou aceitar Jesus. Mas no dia que aceitaram Jesus, vocês sentiram saudade daquilo? Não tem, irmãos. Por quê? Porque Deus lava o nosso coração. No momento em que você aceita o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa. Então, aqueles pensamentos pecaminosos que nós queremos desfrutar desse mundo, nós queremos os prazeres desse mundo, Deus vai tirando da nossa vida. Deus vai tirando da nossa mente. Porque agora o Espírito de Deus habita na pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando você ouve a palavra, ouve o evangelho, e você crê nele, você crê nesse evangelho, você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar dentro de você. Então você não vai ser mais a mesma pessoa. Quando pregaram para mim, né, o Evangelho da Graça mesmo, uma vez que você recebe a Cristo, você não perde mais a sua salvação, que é isso que a Bíblia ensina, porque quem te sustenta salvo não é você, é Deus. Aí eu pensei, rapaz, é bom demais. Eu, pecador perdido, né, disse, eu vou aceitar Jesus, aí amanhã eu volto a fazer as coisas tudo errado e tá bom, né? Que eu não perco minha salvação. Eu pensei assim, viu? Francisco Rogério de Matos Gomes Duarte. Eu pensei isso. Porque eu era um pecador perdido ainda naquele momento que eu pensei aquilo. No dia em que realmente eu entreguei a vida a Cristo, eu não quis voltar naquelas práticas. Eu não tive mais esse pensamento. Porque o Espírito Santo estava dentro de mim. E está até hoje, graças a Deus. Pela graça e a misericórdia dele. Então não tenho mais aquele pensamento de dizer, eu aceitei Jesus, não perco minha salvação, pela graça e misericórdia dele, não é porque eu mereço me manter salvo, é ele quem me sustenta, então eu posso fazer, pecar à vontade, que
não perco mais minha salvação mesmo. Eu não penso mais isso hoje. Pelo contrário, eu penso em fugir do pecado, em correr do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Onde é que está escrito isso? Peguei pesado, né? 2 Coríntios 5 e 17, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então aquele pensamento antigo, pecaminoso, rebelde contra Deus, ó, passou. Por quê? Porque agora você está em Cristo e você é uma nova criatura. E agora você quer viver uma vida nova, uma vida com Deus, uma vida que agrada a Deus. Você agora quer viver para ser grato a Deus pelo que Ele fez por você, que foi entregar o Filho dele na cruz para te salvar. É por isso que o crente mesmo que eu estou dizendo, viu? Não é o evangélico não, porque existe uma diferença, né? O evangélico e o crente. Porque todo crente é evangélico, mas nem todo evangélico é crente. Deu para entender? Né? Todo crente é evangélico, mas nem todo evangélico é crente. Porque nem todo mundo que está nas igrejas evangélicas são verdadeiramente convertidos. Certo? Porque, irmão, onde é que você tirou isso? A Bíblia diz que existe o joio no meio do trigo. Então tem. Certo? O joio são as pessoas que estão dentro da igreja, parecem com crente, mas não são crentes. Certo? E o trigo são aqueles verdadeiros crentes. Então, todo verdadeiro crente, irmãos, ele não quer pecar. Ah, irmão, você está dizendo que o crente não peca? Não, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que ele não quer. Ele peca porque é fraco, é falho, não vigia, ele cai. Mas ele não quer fazer aquilo. Quando ele peca, ele se arrepende, pede perdão e volta para os caminhos do Senhor e quer sempre honrar e glorificar o nome de Deus. Por gratidão, que ele tem aquela consciência, aquela mentalidade de gratidão pelo que Deus fez por ele. Então é assim que o crente deve viver. Deve viver. Agradecendo, honrando e glorificando o nome de Deus. O maior de todos os investimentos é o investimento de uma vida vivida para Jesus Cristo. As considerações importantes em qualquer investimento são a segurança da aplicação e a taxa de retorno. Quando você pega seu dinheiro e vai aplicar em algum lugar, você vai se preocupar com o quê? Se aquele local realmente é seguro para você aplicar o seu dinheiro e se tem um retorno bom, não é não? Você vai aplicar o seu dinheiro onde não tem retorno, mas só deixar enterrado lá? Não vai. Você quer aplicar o seu dinheiro num lugar que tem um bom retorno, uma boa lucratividade, e é um local seguro, que é certo que você vai resgatar aquele dinheiro com lucros. Não é assim? Beleza. Isso falando da esfera material, certo? A partir destes pontos, nenhum investimento se compra com uma vida vivida para Deus. Se compara, né? Nenhum investimento se compara com uma vida vivida para Deus. Ou seja, qualquer investimento material que você fizer, é o que nós vimos no início, ele um dia vai passar. Você vai partir desse mundo e os seus bens materiais vão ficar aí. Então, não se compara esses investimentos materiais, os bens materiais não se comparam com uma vida para Deus. Vamos observar 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. 2 Timóteo 1 e 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Quem está falando aqui, quem é? Paulo, o apóstolo Paulo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Vou dar uma pausa para a gente entender. Observe. Algumas pessoas costumam criticar os crentes porque os crentes dizem que estão salvos. Já ouviram? Pronto.
Irmão, será que o crente ele diz que é salvo porque ele acha que é tão bom que merece a salvação? Ou porque ele confia na salvação oferecida por Deus? Ele confia na salvação oferecida por Deus. O crente ele não diz que é salvo porque ele confia nas boas obras dele para salvar. Ele diz que é salvo porque ele confia na graça de Deus. E observe, aí as pessoas às vezes dizem assim, não, mas ninguém pode saber que é salvo, né? Eu não posso saber se os outros são salvos. Agora a minha pessoa eu posso, porque eu não posso julgar a vida dos outros, eu posso julgar a minha. Diante das Escrituras, eu julgo a minha vida e devo corrigir a minha vida à luz da palavra de Deus. Agora eu não posso estar julgando a vida dos outros, certo? Mas a minha eu posso. Com base nas Escrituras, observe que o apóstolo Paulo é um grande exemplo. Foi um homem que era perseguidor da igreja, passou a ser perseguido por amor a Cristo, escreveu 13 livros do Novo Testamento. E o que é que acontece? O que é que ele diz aqui? Que nos salvou. Observe, vou ler o 8 para você entender. Não te envergonhes, e Paulo está falando a Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo, né? Pelo contrário, participo comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Quem foi que salvou Paulo? O poder de Deus. Aqui é língua portuguesa pura, né? Simples de entender. Segundo o poder de Deus, que nos salvou. Então, quem salva o ser humano não é o ser humano. Quem salva o ser humano não é a placa da igreja. A Igreja Bíblica Batista de Mombaça salva as pessoas. Se eu disser isso, eu estou mentindo. Porque a igreja não salva. Quem salva é o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então Deus chama e a pessoa que atende a esse chamado, ele salva, segundo o poder dele. Entenderam? Então o ser humano não é salvo por si só. Ele é salvo pelo poder de Deus. Quem foi que disse isso? Olha, ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Então se ele disse isso, será que Paulo sabia que era salvo? Sim ou não? Ele falou aqui como se fosse no passado, né? Deus, o poder de Deus nos salvou. Então ele disse, já sou salvo. É ou não é o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo com Timóteo aqui, a Timóteo conversando e está dizendo, olha, nós já somos salvos. Será que Paulo sabia que era salvo? Sabia. Então se Paulo sabia que era salvo, por que nós hoje, Igreja de Cristo, não podemos saber? Faz sentido? Faz sentido? Nós hoje não podemos saber, como alguns dizem. Não, ninguém pode saber que está salvo. Por que Paulo sabia? E se ele sabia, por que nós não podemos saber hoje? Não é porque você não é o apóstolo Paulo. É lógico que não sou, né? E nem serei, né? Nunca. Como Paulo foi. Mas com relação à salvação, irmãos, a Bíblia diz que não há acepção de pessoas. Vai ter diferença no céu com relação a galardões, recompensas, pelo trabalho realizado em Cristo. Mas com relação à entrada no céu, não tem acepção de pessoas. O método de salvação é o mesmo. É o mesmo para todos, tanto para o apóstolo Paulo como para o mísero eu, né? Rogério. É o mesmo método, não tem diferença. Então, se Paulo sabia, eu também posso saber. E você também pode saber. Todo ser humano pode saber que é salvo. Todo ser humano. Assim ele confia no poder de Deus. Se ele confiar no poder de Deus, ele vai chegar a essa conclusão que realmente Deus tem poder para salvar e ele é quem tem poder para me manter salvo. E não sou eu. Então, irmãos, observe o quanto é importante você valorizar Deus acima de tudo. Por quê? Porque Ele te chamou para algo mais excelente, a santa vocação. Você, quando atende o chamado de Deus, você agora é um habitante do céu. Você passa a ser um ser celestial, podemos até dizer assim. Porque quando você partir desse mundo, você sabe que vai para lá.
Por quê? Por causa do poder de Deus, que te salvou e te mantém salvo. Você sabe para onde vai. Aí me diga, será que é mais importante eu atender ao chamado da minha família ou o chamado de Deus? Chamado de Deus, não tem nem o que discutir, né? E repito, não estou dizendo que temos que desprezar a família. Não estou dizendo isso. Vocês até sabem que eu não faço isso, né? Eu não desprezo a minha família. Ontem eu não vi, por quê? Estava dando assistência ao meu pai, né? Que está operado de um olho e eu preciso estar ali ajudando ele em algumas coisas. E não pude vir ontem. Então não posso pregar uma coisa e fazer outra, né? Então não estou negligenciando a obra de Deus. Estou dando a atenção devida à minha família para dar um bom testemunho para eles e também estou servindo ao Senhor. Vim lá as correrias de lá ontem à noite para hoje poder estar aqui. Então, nós precisamos honrar a Deus em primeiro lugar e honrar também a nossa família, mas não que a nossa família seja mais importante do que Deus. Então, precisamos aprender a equilibrar isso e deixar isso também bem claro para a família. A família tem que saber isso também, que nós honramos e amamos muito mais a Deus do que a eles. Isso não é menosprezar a família. Isso é colocar cada coisa no seu lugar. E quando a família também entender isso, ela vai te incentivar a buscar a Deus. Aí eu lhe pergunto, como é que a sua família vai entender que você honra mais a Deus do que a eles? Pelo quê? Bom testemunho. Se você não tiver um bom testemunho, não adianta nada você dizer, não, mas peraí, porque rapaz, eu tenho que ir para o culto, né? Porque eu agora sou crente e tchau família. Você despreza a família com a desculpa que vai servir a Deus, porque vai ao culto, mas só que no dia a dia você não honra a Deus. Está fazendo efeito? Não está, irmãos, porque as atitudes, as ações falam mais do que palavras. É um ditado muito antigo, né? As ações falam mais do que palavras. Com o evangelho não é diferente. Não adianta nada você dizer que é crente, que eu vou para a igreja e não sei o que, no dia a dia você não viver o evangelho. A sua família não vai acreditar. Não é, isso é um crentezinho, né? Alguns já querem falar com desprezo, né? Aí vão aproveitar. Então busque a Deus, aprenda da palavra do Senhor, entregue sua vida a Ele e viva uma vida cristã que agrade a Deus. Aí a sua família vai entender. Não, ele realmente quer honrar a Deus. E vão acabar respeitando. Porque você diz que realmente dá prioridade às coisas de Deus e você dá prioridade às coisas de Deus não só pelo fato de ir à igreja, mas no seu dia a dia, na sua vida, nos seus negócios, na sua vida moral e tudo que você faz, você dá prioridade a Deus. E a sua família vai acabar entendendo e respeitando isso. Nós temos que ter atitude. Isso é fácil? Se fosse fácil, não estaria escrito para nós fazermos. Seria algo automático, né? Então nós temos que lutar contra a nossa velha natureza, porque nós somos tentados cada dia a deixar Deus de lado e honrar mais as coisas desse mundo. Quando eu falo as coisas desse mundo, tudo aquilo que nós lemos no texto inicial, né? Casa, irmão, irmã, pai, por aí vai, bens materiais. Nós somos tentados a fazer isso. Então não é fácil, mas precisamos pedir a Deus força e coragem cada dia para dar prioridade a Deus, para que Ele seja o mais importante para nós. E aí, irmãos, nós seremos ricamente abençoados. Não estou falando de bens materiais, porque bens materiais vão ficar. A maior bênção em nossas vidas é nós estarmos próximos de Deus. Eu costumo até falar, para nós sabermos diferenciar bênção de maldição. O que é bênção? Tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E o que é a maldição? É tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se você colocar isso na sua cabeça, você vai saber diferenciar muito bem o que é bênção e o que é maldição em sua vida. Se um emprego melhor te afasta de Deus, aquele emprego é uma maldição na sua vida. Irmão, você está doido? Estou. Porque a pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem, né? Mas para os que creem é o poder de Deus. E às vezes, irmãos, a pregação do Evangelho não é tão doce, às vezes é um pouco amarga. Mas os melhores remédios são doces, né? Então nós precisamos entender que quando a Bíblia traz aquele amargor, rapaz, é porque esse remédio é bom. E eu tenho que aplicar isso na minha vida, para que eu seja uma pessoa melhor.
Então, que nós possamos nessa noite, irmãos, ter aprendido isso. Deus em primeiro lugar em tudo. Diante das coisas materiais, diante da família, diante do dia a dia, de todas as decisões que eu tenho de fazer, Deus deve estar acima de tudo. A honra e a glória para Ele. Se nós fizermos isso, nós vamos encontrar a paz interior, que nós tanto procuramos nesse mundo, né? Quem não quer ser feliz? Levanta a mão aí. Quem não quer ser feliz, levanta a mão. Graças a Deus está todo mundo com juízo, né? Todos nós queremos ser felizes, irmãos. E a felicidade está em Jesus. Quando nós estamos bem com Deus, nós somos felizes. Independente das circunstâncias da vida. Mas nós conseguimos encontrar a felicidade. Porque nós sabemos que nós estamos honrando a Deus, sabemos que Ele nos salvou pelo seu poder, sabemos que quando partirmos desse mundo nós vamos para o céu pelo poder dEle, nós não merecemos ir para o céu, mas Ele nos dá pela sua graça. Então, nós temos motivo para viver tristes? Não temos, irmãos. Nós temos que olhar para as coisas lá do alto, como a Bíblia nos ensina. Se nós formos olhar para as coisas desse mundo, nós vamos perecer. Nós vamos sofrer, nós vamos nos entristecer e às vezes até nos afastar de Deus, de tão triste que vamos ficar. Porque os problemas vão nos acompanhar pela vida inteira. Paulo sabia que estava salvo? Sim ou não? E olha o que é que ele diz aqui, ó. Participa comigo dos sofrimentos. Paulo sofria. Devia não sofrer, né? Um homem de Deus sabia que era salvo, devia não sofrer, mas sofria. Mas ele estava abalado com isso? Nem um pouco. No final da vida dele, da carreira, ele disse o quê? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então ele estava muito alegre, satisfeito, pronto para partir desse mundo a qualquer momento. Então nós temos que seguir o exemplo dos homens de Deus. E das mulheres de Deus também, né? Como Maria também é um exemplo para nós, porque ela colocou a vida dela em risco para ser usada por Deus. Também é um exemplo para nós, né? Então, irmãos, nós possamos cada dia estar dispostos a fazer isso, né? Honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor sobre nós. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que esclarece alguns detalhes que precisamos aprender na nossa vida para colocarmos o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória para todos sempre. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre essa semana, que o Senhor possa nos conceder a vitória sobre o mal, sobre o pecado, e que assim o Teu nome possa ser honrado e glorificado em nossas vidas. Nos oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, irmãos, que Deus abençoe. Até sábado, se Deus quiser.